não caía a ficha, eu não conseguia dormir. Tu imagina, eu que sou uma pedra, né, caio na cama, eu durmo. Eu não conseguia dormir, eu acordava de noite e isso, foi por muito tempo. Eu realmente cheguei até a ficar preocupado, conversei com a minha esposa, ela é pediatra, ela é médica, até disse para ela: "O que que tu acha disso? Eu estou muito ansioso", mas era justamente porque eu estava assimilando, né, eu estava, absorvendo enfim, até que realmente, quando começou, acho que os treinos mais longos de novo, ali por julho, foi que aí eu disse: "Não, tô de volta para os treinos e tô classificado para Kona". Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast, o episódio de hoje, episódio número 100, não o 100º episódio, porque já houve aí vários especiais e tudo mais, mas o episódio de número 100, sem dúvida nenhuma, é um marco, e novamente eu digo, jamais poderia imaginar que o Endorfina ia me trazer até um episódio número 100, e o que me deixa muito contente, e ao mesmo tempo foi uma coincidência, uma feliz coincidência, que exatamente o episódio número 100 é na véspera do Ironman de Kona, o Campeonato Mundial da Distância, e como não poderia deixar, eu teria que conseguir um convidado, quer dizer, seria interessante eu ter um convidado legal para poder celebrar esse episódio número 100, e eu escolhi, claro, o Frank Silvestrin, uma escolha óbvia e foi uma grata surpresa. Claro, olhando o currículo dele, o fato dele ter se classificado para o Ironman do Havaí, infelizmente, o único brasileiro, né? A gente não vai ter, claro, todos vocês já sabem, a gente não tem o Amorelli esse ano, a gente não tem o Vinhal e nenhum outro. Isso é uma pena para o triatlon como esporte, mas a gente
acredita e o esporte está aí caminhando para que no ano que vem a gente tenha novamente mais representantes e, claro, torcendo também para que a gente tenha representantes do lado feminino. Mas, enfim, foi uma grata surpresa porque, claro, pelo currículo dele a gente já sabe do que ele é capaz e da onde que surgiu essa classificação, não foi à toa, mas batendo um papo e indo na essência dele, indo na história dele. Aliás, o apelido dele ainda, mas por conta de um hábito que ele tinha aí mais antigo de ter uma barbichinha e tal quando era garoto, é Bodinho, desde a época aí do Bodinho original até os dias de hoje. Ele casado, à espera aí do primeiro filho, um momento muito especial para ele. Ele conta bastante dessa trajetória, a gente fala também das conquistas, de como é que ele foi construindo essa carreira e foi perseverando num esporte que ele já pratica há mais de 20 anos. A gente falou um pouco aí também da história da influência da mãe dele, a dona Ivete, dos irmãos, do comecinho com o duatlon, na época que ele morou na Austrália, a perseverança, a fé dele em Deus e dessa doação, dessa entrega e desse prazer que ele tem em participar do triatlon, não apenas agora, já faz alguns anos, não apenas como atleta, mas também como professor, como orientador, como técnico aí da assessoria esportiva que leva o nome dele. Então foi uma conversa muito bacana, tenho certeza que vocês vão adorar, por isso que esse episódio veio ao ar aí antes, nesse domingo, né, para quem tá ouvindo aí no próprio dia. Os episódios do Endorfina normalmente vão ao ar numa quinta-feira, esse episódio vai ao ar num domingo, para poder dar espaço aí para mais um episódio antes do Ironman de Kona. Esse é um mini especial aí na semana passada com a Cissa de Carvalho. Se você não ouviu, vale a pena ouvir. Uma amadora aí quase que profissional não, mas uma amadora aí que se dedica como se fosse uma profissional, a nutricionista Cissa de Carvalho. E agora Frank Silvestrin, na semana que vem, na quinta-feira, o último episódio antes do Ironman, do Mundial do Ironman, com mais um atleta amador. Eu vou guardar aí a surpresa para vocês, com mais um atleta amador que também está estreando em Kona com 55 anos e com mais aí de 30 anos de triatlon. Então, esse mini especial aí com os 3 atletas que estão exatamente nesse momento já em Kona, se preparando para talvez a prova mais importante da vida deles. Então é isso, pessoal, espero que vocês gostem desse episódio especial Ironman Brasil, Ironman Kona para os brasileiros. Meu convidado de hoje iniciou no triatlon há pouco mais de 20 anos. Foram 2 décadas aprendendo e se aprimorando. Este ex-lateral esquerdo, que detestava as aulas de natação, aprendeu que basta ter um objetivo, ser persistente e determinado, que é possível chegar aonde queremos. Seguindo o ditado oriental que diz "devagar que eu tenho pressa", esse gaúcho agora vive o auge da sua carreira como atleta profissional ao mesmo tempo em que vive o momento mais especial da sua vida como homem, pois o pequeno Francisco, seu primeiro filho, está para nascer nos próximos dias. Com vocês, o 3º colocado no Ironman de Floripa deste ano e nosso único representante na categoria profissional no Mundial de Ironman em Kona 2019, Frank Bodinho Silvestrin de Souza. Seja muito bem-vindo, Frank. Obrigado pela oportunidade e espero poder compartilhar um pouco da minha experiência e desses 20 e poucos anos aí de triatlon. Estou muito feliz com a participação, com o convite aí. Que legal, cara, e eu tô satisfeito e agradeço já aí a tua dedicação aí de tempo, porque já deu para perceber que você tá na correria dos últimos preparativos, não para ser pai ainda, mas para viajar para Kona, né? A gente tá gravando esse episódio aqui há 2 dias praticamente antes de você embarcar para Kona e aí sim entrar no estado de pré-competitivo e de foco total. Então, obrigado aí por ter conseguido um espaço, uma brechazinha aí na tua agenda. Legal. Bom, vamos lá. Que você está preparado para Kona, né? Acho que é uma pergunta que é retórica, acho que todo mundo sabe que você está. Agora, uma pergunta que eu estou curioso para te fazer aí desde o momento que a gente começou a conversar lá atrás. Você está preparado para ser pai? Michel, acho que essa, na verdade, eu diria que agora sim, cara, porque eu já venho construindo isso há um bom tempo, eu queria muito, né? Mas vai ser uma grande experiência, surpresa, enfim, quando realmente nascer. Mas eu já queria muito, a minha esposa queria muito, a gente queria tanto que veio um pouco antes do programado, né? Que bom.
porque a gente queria, ela queria engravidar a partir de maio, mas em maio a gente já estava com 17 semanas quando foi o Ironman Brasil. A gente casou um mês antes, na verdade 5 semanas antes do Ironman Brasil, então nós casaríamos, né, e não estaríamos grávidos, até para ela poder curtir um pouco a lua de mel, claro, a festa, mas não foi muito como a gente planejou, mas foi de um jeito muito especial também, e cheio de surpresas, e a gente não tem nenhuma dúvida que isso também foi uma injeção assim, de inspiração, motivação para tudo que aconteceu esse ano, né? Inclusive, especialmente o Ironman Brasil. Pois é, então, tem eu brinquei aqui do ditado aqui na abertura, mas também tem um ditado, um dizer que as coisas quando vêm ruins, vem tudo na sequência, mas quando vem boas também vem tudo na sequência, né? E pelo jeito você vai fechar esse ano com chave de ouro, e para isso que tá todo mundo, todos os teus fãs como atleta estão torcendo, e o Francisco acho que vai coroar aí esse teu ano, né? Você vai poder dizer que o teu ano de 2019 foi provavelmente o melhor ano aí da tua vida. Ah, sem dúvida, isso já é, né? Eu já tô comemorando, né? Com muito louvor, assim, porque, para quem não sabe, por conta também de querer ter o filho, né, engravidar, tudo, eu ia fazer o Ironman Brasil aqui agora, esse ano, em maio, e ia realmente parar de fazer Ironman, né, ia me dedicar pro filho, claro. E Ironman, desde 2011 eu venho fazendo Ironman, é muito desgastante, né, então... Só que eu acho que isso também fez eu relaxar um pouco, né? Mesmo sendo muito concentrado, fez eu relaxar, mas também me entregar muito para ter, como se eu fosse ter uma despedida do Iron, né? Aqui, Iron Brasil, sem saber muito o dia de amanhã. Mas aí veio mais uma surpresa, que foi a classificação para a Kona, algo que estava sempre latejando, né? Nos meus objetivos, nos meus sonhos, né? Então, foi mais fascinante ainda essa conquista, né? Porque tu imagina, tu entrar na prova já sabendo, bom, vou deixar tudo que eu tenho, mas também muito mais assim, com a vontade de entregar do que realmente a vaga. A vaga é um objetivo de todos que largaram ali, né? Exato. Todos que largam na prova, no profissional, eles querem ganhar a prova. Não quer chegar em segundo, terceiro, quarto. O que eu quero? Quero ganhar, né? Quero estar lá na frente, não pode. Então, veio a classificação, então eu estou curtindo muito e deixando também rolar naturalmente, né? Todo esse calor que tá acontecendo, né? Enfim. Me diz uma coisa, eu arrisco dizer que, até por experiência própria, mas por ouvir muitos aqui dos meus convidados, que não é para todo mundo, e claro que não é sempre, mas assim, quando você menos está esperando é quando as coisas podem acontecer, e pelo que você está me contando, mais ou menos isso, né? Você estava, enfim, nesse teu momento aí, talvez, de uma despedida, pelo menos temporária, aí para poder focar o segundo semestre na família, e de repente você entra num estado que você... vamos dizer assim, relaxa, não no sentido de fazer as coisas de uma maneira descompromissada, mas assim, você tira um pouco dessa pressão, dessa cobrança que a gente mesmo se coloca, e de repente, cara, é a hora que você rende mais, é a hora que você tem um desempenho excepcional, né? A gente vai falar disso daqui a pouco aí da tua prova desse ano em Floripa, e você acaba conseguindo o que você estava tentando já faz muitos anos. Então, não, essa foi a experiência que mais, assim, marcou, comprovou tudo que eu sempre busquei, né? Que foi, desde 2005, eu até por gostar, eu já vinha sempre buscando complementar a preparação física com algo que pudesse fortalecer minha mente, né? Me deixar relaxado. Então, desde 2005 eu já fazia yoga, já gostava muito de meditar, né, de me concentrar e de buscar um estado de relaxamento e concentração. Talvez inspirado também pelo Leandro Macedo, que eu sei que sempre foi um
um super atleta, muito além do corpo físico, né? Ele já desenvolvia, e claro que eu já sabia da importância, mas as experiências com as competições é que realmente vão dando, vão fazendo com que a gente tenha um autoconhecimento e aprendendo sobre isso. Mas esse ano, então, não tem nem o que falar, né? Foi sim o fato de eu tirar um pouco essa pressão, esse peso, sem dúvida, isso tem uma influência muito forte, porque eu já tinha experimentado excelentes provas, né? Eu fui 4º colocado ano passado. Pois é. Então, eu já vinha experimentando resultados muito bons, eu sabia que uma hora eu ia também encaixar um pouquinho mais. E nenhuma prova, desde 2011, eu posso dizer que foi perfeita. Não existe uma prova perfeita ou uma preparação perfeita, né? Existe, acredito muito, num estado mental e físico, né? De uma soma de fatores, e isso é algo muito fantástico no treinamento, porque são as variáveis, né? São muitas variáveis que envolvem, né, o sucesso de um atleta. Muito além de um excelente treino, de um bom número numa potência da bicicleta. E eu nunca fui preso a isso. Acho que, então, esse ano foi para realmente comprovar que tem uma influência muito né, direta sobre o resultado e a performance do atleta, o estado mental, né, como ele entra na prova, enfim. E que é aprendizado para você como atleta, como ser humano, mas também à frente da tua assessoria, do teu grupo de treinamento, né? Isso para você com certeza também é um grande passo. Aliás, você está falando isso, eu não sei se coincidência ou não, mas um post recente do Jim Vance, que hoje é o teu treinador, fala exatamente disso, né? Quando ele postou lá a vitória do norueguês, né, se eu não me engano, no Mundial de 70.3. Ele fala mais ou menos isso, que no papel, né, o papel aceita tudo, basicamente ele falou isso, né, no papel tinha vários candidatos ao título, mas na verdade ele acha que isso pode ser reduzido pela metade, dessa metade ele vai lá explicando, né, o texto está em inglês, para quem entende, ele vai explicando exato. Ele acha que sempre 1 ou 2, no máximo 3, tem realmente a chance de disputar uma prova para vencer, uma prova dura, uma prova disputada, e eu acho que é mais ou menos isso que você tá dizendo e que ele quis dizer ali. Mas que bacana, cara, parabéns. Deixa eu já perguntar então, já que você falou de Floripa, a tua prova lá em Floripa foram 8 horas e 10, né? Foi para você a tua melhor prova em Floripa? Ah, sem dúvida. Eu já tinha feito 2 vezes 8 horas e 20, 8 e 21, 8 e 20, e eu tinha feito 8 horas e 20 também num outro Ironman fora daqui na Flórida. Uhum. Foi o meu melhor tempo. Se tu me perguntar qual era meu objetivo assim, em relação a tempo, eu te confesso que quando terminou o Ironman Brasil do ano passado, 2018, né, eu fui 4º colocado, tinha feito também 8 horas e 21, se eu não me engano, e, cara, eu já desenhava que queria ter filho, né, que queria casar, que queria curtir muito esse momento, e aí eu escrevi no quadro, acho que na semana, logo depois do Ironman Brasil, eu cheguei em casa e escrevi assim, quanto que eu tenho condições de fazer um Ironman pro ano que vem, e vou me entregar para isso, e eu botei no quadro, na frente da minha cama, eu escrevi 8 horas e 6, e barra 8 horas e 10, né, uma variação assim. Uhum. E fiquei, imagina, então, volta e meia eu dormia, acordava e dava uma olhadinha naquilo ali, né, e eu embaixo escrevi os tempos da natação, da bike, da corrida, para brincar um pouco com isso, né? E foi, eu te confesso que foi por segundos ali, no máximo 1 minuto que eu errei, assim. Quando você estava para chegar, você lembrou disso ou foi depois, sei lá, chegando em casa? Não, tu pergunta quando eu terminei o Ironman Brasil. Você tava para chegar, você viu que teu tempo ia ser, perto de 8 horas e 10, 8 horas e 9. Não, cara. Você lembrou que você tava com isso anotado num quadro na cabeceira da tua cama? Não, eu não associei, isso é legal, eu desconecto muito do relógio na prova, sabe? Eu tô ali, né, procurando
dar o meu máximo, sentir que o meu corpo está naquele limite dentro da intensidade que permite, né, um Ironman, obviamente que também perseguindo o resultado, né, a colocação, a melhor colocação, o posicionamento, mas ali quando eu já sabia que tinha 3 vagas para o masculino, né, para Kona, e eu já tinha passado o quilômetro 30, então ali eu já vinha assim chorando por dentro de emoção, e o que eu menos pensei foi o tempo. Eu não tinha no relógio, eu não estava olhando no relógio, eu não tinha o tempo total, eu não sabia para quanto, eu sabia que eu estava correndo, né, para tanto por quilômetro, a velocidade que eu vinha correndo, isso eu estava olhando, mas eu não estava olhando quanto tempo de prova eu tinha, não tinha feito cálculo. Entendi. Então, quando eu estava passando perto da chegada, ali, faltando 500 metros, eu parei para abraçar um aluno ali, chorei junto com ele, e já olhei para trás, né, então não estava preocupado com o tempo, mas quando eu cheguei naquele tapete de chegada e olhei o cronômetro, quase que eu não acreditei, porque daí ali eu associei o meu tempo almejado, né? Ali sim, na chegada, sem dúvida. Quando eu olhei aquele 8h10 ali, aí foi só alegria. Foi o auge da tua carreira até hoje? Foi, sem dúvida. Imaginei. Me sinto numa maturidade. Se me perguntarem, Frank, tu com 37 anos, eu acho que agora que eu peguei o jeito de fazer Ironman, assim, de uns 2 anos para cá, do ano passado para cá, que eu realmente aprendi o jeito da prova, sabe? Bacana. E depois de 10 anos fazendo Ironman, praticamente. Pois é, cara. A Ironman é uma prova que para alguns poucos privilegiados é uma prova que se domina fácil, mas para a grande maioria é um teste de resistência, não só durante a prova, mas com o passar dos anos, nas várias vezes que você vai fazer a prova. Haja visto o Mark Allen, né, o maior vencedor do Ironman até hoje, e ele já tinha participado acho que de 6 ou 7 provas até o dia que ele ganhou a prova e finalmente conquistou. Isso é muito legal, né, Michel? Resgatar e lembrar e buscar as histórias, porque às vezes as pessoas elas só estão lembrando que o cara ganhou 6 vezes o Kona, né? Exato. Ou o Chris McCormick, né? Outro que as pessoas acham que ele chegou lá e ganhou. Ele chegou lá e ele nem terminou Kona. Isso, Então, isso é fascinante, porque o nosso esporte é uma jornada muito longa, né, a distância de Ironman em relação ao aprendizado. Eu tive, acho que a sorte também, enfim, e sempre busquei um ambiente que fosse muito favorável a isso, né? Eu me aproximei desde o início, acho que tu vai me perguntar sobre isso, mas quando eu comecei, eu tive a sorte de começar justamente com os caras que faziam Ironman. Né? Cara, bizarro isso. Se você for olhar pra trás, né, cara, você vê que coincidência, que feliz coincidência, né, cara? Porque eu poderia daí, eu iniciei com os caras que estavam indo pra Kona, né, atletas aqui de Porto Alegre, gaúchos, mas que os caras estavam fazendo, era Ironman. Então eu entrei num grupo que só se falava em Ironman, mas ao mesmo tempo eles estavam, talvez por conta de viajar e aprender, trocar experiências lá fora, e isso é mérito do Wilson, meu primeiro treinador, que ficou comigo durante aí 15 anos. Ele soube fazer com que eu esperasse o tempo e começasse pelas distâncias curtas, e soube fazer eu esperar, e eu esperei. Então eu esperei durante muito tempo, e o mais legal de tudo, somando ao que tu falou agora, das experiências, foi que quando eu fiz a escolha de ir para o Ironman, talvez diferente um pouco de alguns atletas, eu escolhi ir para o Ironman mesmo, né? Me especializar na distância e não ficar, talvez, pipocando um pouco no 70.3, provas curtas. Não, eu escolhi fazer Ironman, porque eu sempre tive a característica, desde que eu comecei a fazer Ironman, de competir poucas provas, porque eu realmente queria continuar conciliando a vida de treinador, né? Tenho a minha empresa, sou educador físico já, formado há anos, então eu tinha que fazer algumas escolhas. Eu disse, não, eu vou escolher fazer Ironman, aprender muito sobre isso e me dedicar exclusivamente né, para a distância, para eu realmente ter sucesso lá na frente, né? Uhum.
Então, E o legal foi que você persistiu, né? Por isso que eu também fiz essa apresentação aqui, porque lendo a tua história é isso. Você estreou em 2012 e você, cara, né? Não que você tenha tido motivos para isso, mas assim, cara, você foi batendo no martelo, né? Batendo no prego, foi batendo, cara, e finalmente, claro. né? Agora você foi coroado com a vaga, mas pô, uma quarta colocação no ano anterior e as outras colocações foram colocações de respeito, né? Exato. Até eu lembro muito do Ironman Fortaleza, que foi uma prova muito solitária para a maioria, né? Porque foi uma prova que os atletas, até os profissionais, cada um fazendo a sua prova muito sozinho, diferente do que é hoje, né? Mas eu tinha sido quinto lá, eu estava em quarto na prova, então eu já vinha assim pulando, né? Tijolinho por tijolinho, step por step. Então é isso. Você torce para que no sábado lá em Kona o dia esteja mais fácil, seja um dia mais fácil ou seja um dia mais difícil? Ou para você é indiferente? Bah, Michel, eu tô muito pela experiência, né? Por chegar lá e assim, eu já tô vivendo um sonho, então só o fato de eu colocar o pé lá, eu já sei que eu vou estar no céu, né? Quando eu chegar lá. Então, para mim, não penso sobre isso. O meu treinador, o Jim Vance, gosta muito de reforçar algo que eu também acredito muito, é não perder tempo com as interferências ou com aquilo que pode não dar certo, né? Uhum. Isso eu prefiro não pensar e prefiro Então, quando tu me faz essa pergunta, eu até respondo assim, ó, eu imagino um cenário muito quente, né? Eu fui para lá em 2016 e vi que é muito diferente do que qualquer prova, lugar que eu já tenha competido. E é verdade. Mas eu fui lá para treinar, tive a experiência como atleta treinando, mas quando eu lembro de novo daquela prova, eu tento lembrar das provas que eu fiz no calor e o quanto eu também reagi bem, né? Claro que teve algumas que eu quebrei absurdamente, mas aqui em Porto Alegre, para quem não sabe, janeiro e fevereiro a umidade é muito alta, tão quanto em Kona, chega 90 e poucos %, é um calor infernal, e a gente durante muito tempo aqui, o meu treinador, na época, isso há mais de 10 anos, ele fazia a nossa base dos atletas aqui, que estavam buscando ser profissional, né? Ele fazia a base com bastante volume ali, janeiro, fevereiro, segurava a intensidade um pouco e colocávamos para fazer um meio Iron em fevereiro, no final de fevereiro, nós treinando para distância curta, né? Mas tinha que cumprir o ciclo da base dessa pré-temporada com um 70.3, um meio Iron, aqui no nosso litoral gaúcho. Cara, era a prova que a gente chegava a suar frio, a não dormir, a ter febre de noite com aquela prova. Porque, só para quem não conhece, o Igor Amorelli, na época também a Ariane, todos eles vieram aqui competir. O Igor teve uma prova que, quando ele veio fazer esse meio Iron, ele sentou no cordão da calçada, eu lembro, ele era muito novinho, ele já era um talento e ele veio com aquela vontade que ele sempre tem de explodir na prova, né? E ele nadou na frente da gente, já pedalou na frente, mas quando ele saiu para correr, ele ficou sentado no cordão, porque era muito quente, e a gente já conhecia a prova. Então, o que eu quero dizer, assim, que quando eu lembro de Kona, eu procuro lembrar das vezes que eu competi no calor e tentar enxergar o meu corpo reagindo ao calor, assim. Não, prefiro não pensar, porque lá todo mundo sabe, né? Ou vai ser muito difícil, ou vai ser extremamente difícil. Me diz uma coisa, você disse que, agora há pouco você falou que quando você estava correndo aí no Iron desse ano, você não estava muito preocupado com o tempo, você fica mais focado, enfim, na tua sensibilidade, na tua sensação e claro, na competição como um todo, se você está sendo ultrapassado ou pegando o próximo e tal, que está na tua frente. E agora você acabou de dar aí um exemplo que eu acho bem interessante e arrisco dizer que é uma maneira bem sábia de você lidar com a competição, de você encarar principalmente uma competição que vai ser tão importante como o Kona para você.
O Frank sempre foi assim ou você foi aprendendo a ser assim? Foi o Wilson que te ensinou? É uma coisa que veio mais do Jim pra cá? Como é que foi a evolução do Frank? Vamos falar, o Frank há 10 anos ou há 6 anos, em 2012, quando você estava fazendo o teu primeiro Iron lá em Floripa, para o Frank de 2019. Como é que você consegue comparar? Como é que você compararia os dois Franks? Sem dúvida tem uma influência, uma responsabilidade pelo aprendizado lá atrás, antes de eu começar a fazer Ironman, pelas trocas de experiência, mas fundamental, assim, não tenho nem dúvida que foi os ensinamentos, né, pelos meus mestres, assim, que eu acho que é a missão de cada professor, né, é inspirar, ensinar, enfim, e fazer com que o aluno aprenda também com seus erros. Então eu vi Roberto Lemos e Wilson na época cometendo alguns erros por experiência, porque naquela época a experiência era a forma também de se aprender, né? Porque o esporte ainda é novo até hoje. Uhum. Então tu imagina 20 anos atrás, exato, né? Exato. Então Wilson e Roberto em 98, 99, 2000, quando eles iam para Kona, eles iam para lá e trocavam experiências e realmente aquilo ali eu sempre procurei absorver o máximo, escutar o máximo. Acho que isso foi um ponto muito importante, né? Que nem eu falei antes, o ambiente, o cenário que eu fui sendo moldado. Eu lembro do Roberto competindo talvez a melhor prova da vida dele, exatamente há 15 dias antes ele tinha se acidentado. Então são experiências que me marcaram, né? Poxa, o cara caiu, se acidentou, tá todo ralado, quebrado. Como é que ele foi lá e competiu e foi tão bem, né? Uhum. Eu lembro que eu não tenho muitos anos isso, mas eu perguntei até pro Roberto, se hoje tu fosse pontuar, né, qual foi né, me dá um motivo, ou tu conseguiu conectar as coisas da tua preparação física, tua melhor periodização, foi mais volume, foi mais intensidade, o que fez com que tu realmente tivesse êxito na tua melhor competição de Ironman? E daí ele disse assim, exatamente o que tu falou há pouco tempo atrás, né, Michel? Ele falou, cara, eu não tenho nem dúvida que foi a minha melhor competição, foi quando eu caí de bicicleta e tirei todo o peso, toda a mochila, toda a pressão, fui lá, estava relaxado. Lá, Então, eu aprendi isso né, com as experiências. Então, não foi de 10 anos para cá, eu acho que foi de uma soma de 20 anos para cá. Eu tenho, acredito que uma sensibilidade boa para estar sempre com o meu ouvido ali atento para aprender, né, observar. E tu comentaste do Jim Vance, acho que ele veio somar, porque a filosofia dele é muito parecida. Por isso que eu procurei ele também, porque eu já sabia a maneira como ele trabalhava, assim. Né, ele é muito versátil, para ele não é só número, né? Uhum. Assim como o número ajuda a consolidar a confiança, ele faz tu também tá um pouco desconectado dos números e escutando o teu corpo, e eu acho isso o máximo, né? Legal. Você acabou de falar aí do Roberto e tal, eu tenho aqui uma mensagem dele para você, ouve aí. Legal. Frank, meu querido Frank, eu queria expressar para você a minha satisfação e felicidade com esse atual momento da tua carreira de atleta, né? Tua carreira profissional. E me sinto realmente uma pessoa muito privilegiada por ter acompanhado toda essa tua trajetória, né? É uma trajetória muito legal, muito exemplar, né? Desde o primeiro momento em que a gente se conheceu, tu tinha só 12 anos de idade e fazia aulas de natação, eu era o professor, até o momento em que depois você simplesmente apareceu numa competição lá, foi assistir uma competição e disse que queria começar a fazer triatlo. Isso demonstrou para mim muito da tua personalidade, né? Essa capacidade de ir atrás das coisas que você gosta, né? E
depois toda a tua história, tudo que se seguiu aí, foi uma história muito bonita, né? A gente pôde partilhar muitos momentos juntos, momentos muito bons, né? Esse início, né, no triatlon, como um atleta amador, iniciando as provas mais curtas, crescendo, sempre em grupo, sempre engajado com outras pessoas, né? E tu fez praticamente tudo da forma mais correta, né? Não teve pressa, teve paciência e agora está colhendo os frutos disso. Hoje tu é um atleta completo, né? Um atleta não só profissional, mas um atleta maduro, um atleta com muita competência, também um bom treinador e está vivendo um momento muito especial da tua vida, né? Por estar indo participar, né, do Mundial em Kona, primeira prova lá como atleta profissional, e então é um momento muito especial. Eu já tive essa oportunidade de estar lá e sei como é importante isso para um atleta desse esporte, e queria te desejar então tudo de bom. Queria também te falar uma coisa que já tenho te falado algumas vezes, mas relembrar aqui um momento muito especial da tua carreira. Tu vai lembrar, né? Foi em 2013, o Ironman Brasil. Naquela época eu já era o teu treinador, né? Você já estava fazendo algumas provas de Ironman, já como profissional, e naquele ano eu também participei da prova como atleta. E bem amador, claro, né? E em determinado momento, né, que a gente se encontrou na prova, né? Foi na maratona. Você, claro, lembra bem, não estava bem. Você estava correndo num ritmo muito, muito devagar, né? E eu inclusive consegui te ultrapassar. E eu estava correndo muito lento também, eu não estava muito bem também. Mas tu persistiu. Aquele momento foi muito especial para mim e tu terminou a prova resignado, não foi um bom resultado, mas terminou a prova. Normalmente isso não haveria necessidade nem de terminar a prova, sendo um atleta de elite, um atleta que vai por resultados. E tu te resignou, teve paciência, ficou quieto, e no mesmo ano tu conseguiu fazer uma outra prova, que foi o Ironman da Flórida, onde você fez um resultado muito bom, conseguiu correr de uma forma espetacular. Aquele momento me marcou muito, né? E naquele momento ali tu me ganhou como um atleta. Ali eu vi que realmente algo muito bom ainda ia acontecer contigo, né? Aquele momento foi muito especial para mim, né? Eu entendi o teu valor, o teu grande valor, né? E até hoje eu não me esqueço daquele momento. Não é um momento que foi dos melhores, né? Mas para mim foi um momento importante, tá? Então é isso aí. Espero que tu aproveite cada momento, né? Dessa trajetória e dessa aventura lá em Kona, né? E, e também todo esse momento especial aí, como atleta, como profissional, como treinador e agora também como pai de família, né? Tá? Espera aí do teu neném aí, tá? Tudo de bom e um grande abraço. Bom, Roberto Lemos, né? Para quem não percebeu, Roberto Lemos, que também já esteve aqui agora, exatamente durante o Iron de Floripa, a gente gravou um especial juntos e o Roberto foi uma das pessoas que participou. E aí, fala um pouco aí desses comentários do Roberto. A gente logo percebe, né, que o Roberto sempre teve uma intuição, uma sensibilidade. Acho que ele comentou na tua entrevista que ele, se não fosse educador físico, atleta, ele teria sido filósofo. Né? Isso aí. Curioso, sempre, cara. Porque ele sempre foi muito pensativo, um cara que adorava analisar, mas de uma forma muito quieta, sabe? O Roberto, ele não se comunicava muito, porque ele era mais tímido, assim, mas sempre que ele falava, ele ensinava, sabe? Porque ele vinha de uma reflexão muito complexa até, porque ele estava muito na frente da gente, o Roberto, né? Ele, claro, por conta também das experiências que ele já tinha tido, mas ele é um cara muito inteligente, ele tinha muita sabedoria, assim,
em conectar, em analisar, em buscar uma explicação muito além, assim. Então ele fazia a gente pensar. E demais, o Roberto foi quem me ensinou a me tornar um especialista na distância de Ironman, né? Eu comecei a treinar, quando eu migrei para a distância de Ironman, eu já migrei junto com o Roberto para ser o meu treinador, e ficou comigo ali uns 5 anos, eu acho, ou 6, de 2011 até 2017, aí mais ou menos, 16, me ensinando muito. Que alegria, nossa, que surpresa boa. Fico muito feliz. O Roberto mencionou isso, e você também mencionou isso agora há pouco. Eu prestei atenção aí nisso que ele fala que você sempre... Ele, de alguma maneira, falou que você sempre permaneceu no grupo, alguma coisa assim. Mas o que eu entendi é que vocês, quando começaram, nessa época aí que você está falando, vocês sempre treinavam juntos, né? O pessoal aí do Sul, especificamente aí de Porto Alegre, vocês treinavam juntos e se ajudavam, que era uma coisa que eu tenho a impressão que era muito mais comum antigamente do que é hoje. Até pela falta de instrumentos que a gente tinha antigamente para se abastecer de informações, né? Então era muito mais fácil, muito mais prático e, claro, muito mais divertido você se juntar com a galera. E, claro, no dia da competição era um contra o outro, mas acabou a competição, era todo mundo amigo, todo mundo viajava junto, treinava junto. Isso para você foi muito importante? Isso para você é parte do barato de você também estar fazendo um esporte que ao mesmo tempo ele é solitário e individual, mas tem essa camaradagem, ou pelo menos tinha muito mais essa camaradagem? Como é que você olha isso? Tinha e ainda tem também, eu diria que sim. Aqui em Porto Alegre é muito pequeno, né? São poucos atletas e não tem, tem um pouco, mas acredito que muito menos essa vaidade entre equipes, entre assessorias. Aqui a gente se encontra no meio do treino, a gente treina junto, faz até eventos juntos, então isso permanece, eu diria. Claro que mudou um pouco, antigamente isso predominava e era mais natural. Se o Frank voltasse atrás e não tivesse nascido nesse berço aí, né, começado com todas essas influências, e se o ambiente não fosse esse, né, recheado de atletas, eu não tenho nenhuma dúvida que eu não teria conquistado o resultado que hoje, né, eu consegui. Porque por conta da qualidade, da quantidade e qualidade de atletas que estavam muito acima do meu nível. Então eu, durante 5, 6, 7 anos, eu tomava muito pau, né? Eu até te enviei uma foto em que eu estava no pódio numa prova do Gaúcho aqui, que eu estava em 10º. Eu cheguei em 10º. O pódio na categoria Elite era até 10º. Então tu imagina, eu vibrava por conseguir um espaço naquele pódio ali, que era o 10º colocado. Por quê? Porque tinha Roberto, Fernando de Fenteller, Eduardo Kleinobin, Roberto Chacur, atletas que quem é da época sabe que eram... Pô, o Fernando de Fenteller corria Campeonato Brasileiro, chegava entre os 5, entre os 4, né? Roberto Chacur, um talento, uma genética muito acima da média, né? Então eu cresci nesse ambiente e isso me jogava para cima, né, Michel? Imagina, né? É um grande incentivo, né? A atmosfera favorece. Exato. Então tu imagina qual era o meu grande objetivo naquele meu início de formação, e que o meu treinador plantava muito em mim, era, cara, tu tem que conquistar primeiro aqui, né? Vai ser um atleta regional bom, então vai ganhar aqui, tu tem que ganhar do fulano. Ele fazia aquelas competições, tu é o meu favorito. Imagina, ele treinava praticamente os 5, 6, 7 melhores do pódio, né? Mas ele chegava sempre para um ou para outro e dizia, tu é o meu favorito para essa prova. Tu é... Então, ou talvez ele falava para todo mundo, né? Para todo mundo, isso. Depois a gente soube que sim. Mas assim, a gente tinha essa inspiração assim com atletas daqui para se superar, né? Então me levou para um outro patamar até eu conquistar
um pódio aqui e depois buscar alguma prova nacional e a partir daí subir para outro nível. Agora, tu imagina, Michel, hoje a gente chegar para um atleta com 13, 12 anos, ou talvez com 14, que seja, com 15, um atleta que já é velho para triatlon, para distância curta, mas tu imagina a gente chegar para esse atleta, talvez, né, com 15 anos. Cara, tu vai ter que ficar 10 ou 15 anos treinando distância curta para tu realmente explorar o máximo das tuas habilidades, da tua velocidade, e depois, lá pelos teus 25, 26 anos, a gente começar a migrar para distância longa, ou que seja 5, 6, 7 anos, né? Isso. É difícil isso, é muito difícil. Então, eu tenho que agradecer aquele grupo, a quem me ensinou, por ter feito eu esperar. Então, aquilo foi fundamental, assim, tudo que a gente, né, sabe no papel, eu acredito que eu consegui fazer grande parte disso, né? O Roberto também acha, né, porque ele acabou de falar isso. Exato, sem dúvida. O que eu acho, e a gente já conversou, eu e os convidados aqui, alguns convidados já falamos até bastante a esse respeito, e é uma opinião que está cada vez mais forte na minha cabeça. Hoje não dá mais, ou quase não dá mais para você querer que um atleta jovem que esteja começando e que seja realmente uma promessa ou que esteja começando a despontar, que ele controle essa, vamos dizer, essa ansiedade, essa vontade, esse anseio, né, de estar indo não só competir no quintal de casa, mas estar indo para outros lugares e tal, e depois estar querendo experimentar as outras sensações de provas diferentes, de distâncias maiores e tal, porque, cara, o mundo mudou muito e esse acesso à informação, ao mesmo tempo que ele é super legal, porque ele te dá muito mais instrumento para você conhecer as coisas, ele também te tira muito disso. Por exemplo, você, mesmo sem ter participado de Kona, hoje, se você quiser ou se você quis fazer isso, você consegue esmiuçar todos os detalhes da prova de altimetria, da corrida, de temperatura em determinadas horas do dia. Cara, ler a experiência dos outros, você consegue assistir vídeo de todas as provas de Ironman, quer dizer, você vai chegar em Kona, vai ser a tua primeira prova, mas a tua primeira vez competindo lá, embora você já esteve lá em 2016, como você disse, mas, cara, para você não vai ser tão novidade quanto foi para mim, que a primeira vez que fui lá em 94, cara, eu tinha visto foto na revista, e um ou outro daqueles vídeos de fita de videocassete, que muitos dos nossos ouvintes nem sabem mais o que é, uma coisa que veio antes ainda do DVD e do CD, né, que também já morreu, mas enfim, cara, você chega lá, é tudo novo, é tudo diferente, é tudo esquisito, tudo... Então, cara, eu não sei, eu ainda hoje acho, eu lamento que as novas gerações perderam essa oportunidade de estar vivendo mais a aventura, porque também se chegar para um garoto desse, ou chegar para enfim... qualquer competidor e fala, cara, não olha nada na internet, não procura, só compra revista e vai assistir um vídeo velho, pô, não faz sentido. É a mesma coisa que você falar assim, não, eu não vou usar celular, eu vou andar com uma ficha, um cartão telefônico, não é nem ficha, eu vou andar com um cartão telefônico, a hora que eu precisar ligar para alguém, eu vou no orelhão ligar. Não tem sentido, né? Então, assim, são realidades diferentes, não dá para dizer que uma foi melhor ou uma foi pior, ainda. Eu acho que a gente vai poder dizer isso talvez daqui a 5, 10, 15, 20 anos, que a gente vai poder olhar para trás e comparar duas eras, a atual que a gente vive, da revolução da informação, e a anterior a essa, que foi a época que, enfim, era tudo na base da lenha mesmo, a internet era discada, né? Mas... Legal, mas Michel, só lembrando, tu fez eu recordar que naquela época a gente ficava... tentando brigar entre amigos aqui para ver quem que conseguia emprestado a fita de VHS que o fulano, na época o Wilson, o Roberto e outros iam para Kona e traziam a fita do ano anterior, né? Exato, do ano anterior, estava sempre um ano atrasado no mínimo. Exato, eu fiquei durante muito tempo, ficava em casa com aquelas fitas ali, eu achei o máximo. Agora, tudo que tu falou, com certeza concordo, mas buscando para o lado do desempenho e do que a gente observa de perfil de atletas, não mudou, né? Porque a gente percebe que mesmo aqueles mais jovens que têm talvez uma genética também um pouquinho precoce, assim, que se desenvolveram mais rápido, ou que tem uma característica para longa distância, eles vieram
predomina, e o que predomina é estatística, é número, vieram das distâncias curtas, vieram da ITU, né? Isso. Então, isso, de fato, eu assino embaixo que realmente não muda. Agora, a maneira como a gente vai conduzir, eu digo nós como técnico, é que eu acho que tem que ter um olhar cuidadoso e estratégico para que também não se perca a oportunidade de talvez já especializar o atleta para longa distância, porque também isso é uma escolha e muitas vezes vem da vontade do atleta, e outra de uma característica da atualidade, porque o nosso cenário brasileiro hoje não está rico de distâncias curtas, não tem uma base, uma formação, escolinhas, né, como é em outros países, então isso não desperta mais a motivação que nem eu tinha de correr o Campeonato Brasileiro, né, de correr o Brasileiro de duatlon, de correr o Campeonato Estadual aqui com 15 atletas competindo na categoria elite, isso não existe mais. Exato. Então, tem que adaptar com a realidade de hoje, mas a gente vê que algumas raízes e vertentes não mudaram, né? O atleta realmente, ele primeiro precisa desenvolver a sua velocidade, fazer um bom período de formação até migrar para distância longa, né? Exato. E ganhar essa maturidade não só fisiológica, física, mas também psicológica, né? Porque numa prova curta a cabeça influencia muito menos do que numa prova longa. Então, para o atleta estar de fato pronto para competir uma prova, vamos falar de 70.3, né, para cima, ele precisa ter alguns anos já de experiência para que ele esteja maduro, e claro, com 18 anos, por melhor que o cara seja, o cara não está maduro, né? E você é uma prova viva disso, no sentido de que você falou que só há 2 anos que você acha que você de fato dominou a distância do Ironman. E a gente tem o exemplo do próprio Mark Allen, né, em 89, primeira vitória dele, já era a 7ª participação dele em Kona, quer dizer. Então, assim, uma coisa que a gente não pode esquecer, e isso eu ouço até algumas outras pessoas falando, né? Uma vez o próprio Greg LeMond falou a respeito de doping e tal, falou isso. Cara, a tecnologia de 89 para cá, aliás, 89, o ano que ele ganhou o Tour de France com um clipe, por 3 ou 5 segundos do francês, a tecnologia de 89 para cá, ela evoluiu sei lá, 1 milhão por cento, né? Mas verdade. O corpo humano não evoluiu nada de 89 para cá. Nossa evolução como seres humanos, ela dura ela tarda milhares de anos para acontecer. O que melhorou, sim, foram as ferramentas de avaliar os treinos e a maneira de conduzir os treinamentos. Mas não dá para você falar assim, não, cara, o atleta de hoje, ele é superior ao atleta de 1989, né? Para citar aqui um exemplo. Nós somos fisicamente iguais. Hoje a gente talvez consiga ferramentas e ter instrumentos e ter conhecimento e tecnologia para, de repente, até ir mais a fundo um pouco com as ferramentas que a gente sabe, mas fisicamente nós somos os mesmos seres humanos de 89, né? Perfeito. Então, eu acho que talvez as gerações mais novas e os atletas dessas gerações têm que entender isso, que não importa você ter uma bicicleta de X milhões de reais e que é super aerodinâmica, a melhor bicicleta que tem, ou você tem o tênis, ou você tem o aplicativo e tal, o corpo ainda é o mesmo, né? E se você não se conectar com o teu corpo para fazer aquilo que você está se propondo, aí não importa o esporte, cara, você não vai vencer a prova por causa de uma bicicleta ou por conta de um tênis, né? Então, até para tornar o nosso esporte mais acessível, isso precisa tá muito claro, né? Nós, exato. Como eu me sinto responsável como treinador em deixar isso... é acessório, né? Perfeito. Falou tudo, porque isso serve para o atleta já maduro, com 35 anos, que está começando no esporte, como para aquele novinho que vai começar, né, lá na adolescência, enfim, isso vale para qualquer idade. Ô Frank, a partir do momento que você voltou para casa depois de Floripa, que a ficha caiu de fato, você estava literalmente inscrito, até porque você tem que fazer a inscrição no dia seguinte, né, lá no Ironman, eu imagino que para os profissionais também seja assim, você, enfim... Caiu a ficha de fato a hora que você voltou para tua casa, enfim, entrou lá na rotina com a Carol e tudo mais? Não caiu. Então, não caiu. Quando é que caiu a ficha e o que mudou? Você tinha se programado para
enfim, se dedicar ao segundo semestre à família. O que mudou na tua rotina como atleta de treino? Como é que você aí recalibrou, enfim, se recalibrou para um Frank que ia representar o Brasil em Kona como um profissional? Legal. Eu fiquei todo o mês de junho e meados de julho, então eu diria que umas 6 semanas que não caía ficha. Eu não conseguia dormir. Tu imagina, eu que sou uma pedra, né? Caio na cama, eu durmo. Eu não conseguia dormir, eu acordava de noite, e isso foi por muito tempo. Eu realmente cheguei até a ficar preocupado. Conversei com a minha esposa, ela é pediatra, ela é médica, até disse para ela: o que tu acha disso? Eu estou muito ansioso. Mas era justamente porque eu estava assimilando, né? Eu estava absorvendo e, enfim, até que realmente, quando começou, acho que os treinos mais longos de novo, ali por julho, foi que aí eu disse: não, estou de volta para os treinos e estou classificado para Kona, né? Então, foi assim incrível absorver essa experiência, esse momento. Para mim foi demais, me marca muito aquele mês de junho, aquele pós-prova, chegar em casa e não acreditar, sabe? E também quanto à preparação, eu acho que me deixou com mais vontade ainda. Eu digo que eu nunca, porque enfrentar uma preparação para um Ironman, seja amador, seja profissional, realmente para aquele que está muito dedicado, disciplinado, sempre vai ser muito desgastante. Isso é fato. Só que eu te digo que eu nunca fiz uma preparação tão motivado. Então acho que o que mudou assim foi a motivação. Não pude mudar muito porque eu já vinha dando certo, então não adianta eu também inventar muita coisa. Eu tinha que realmente me dedicar para o básico, porque eu olha só, eu fiz o Ironman Brasil 2018, ano passado, tinha ido bem, daí logo já comecei a preparação em seguida para tudo, querendo Kona sempre. Logo eu fui fazer Mar del Plata, que eu tive um azarão lá, não me dei bem, e terminou Mar del Plata, eu já comecei a preparação para o Ironman Brasil, então foi uma atrás da outra, né? Então, cara, não tem pausa. Não tem pausa, porque eu sempre enxergo a minha preparação, eu já fico buscando a prova seguinte, o Ironman, no caso. Então, como eu faço poucas provas, eu prefiro alimentar o meu alvo lá na frente. Então, quando terminou o Ironman Brasil esse ano, eu já estava enxergando, né, peguei a vaga, eu estava enxergando Kona. O primeiro cuidado que eu tinha que ter, que eu acho que alguns atletas esquecem, eu vejo muito isso também com aqueles atletas profissionais que estão começando na distância de Ironman, por conta daquela sede, daquela vontade, e às vezes até é importante para aprender, é que vão com muita sede na preparação, né? Colocam muita intensidade somado de muito volume, e não é que não pode, é que o corpo na maioria das vezes não aguenta. Então eu acredito muito que o meu resultado também, ele vem dessa consistência, e essa consistência também significa não interromper o ciclo, né? Não me machucar. Eu tive a sorte também, mas eu acho que eu cuidei disso para que ao longo desses anos eu não me machucasse, não me lesionasse a ponto de ficar interrompendo o ciclo, né? E uma hora ia vir o resultado, e foi agora. Então, para a Kona, meu objetivo principal era: eu não posso me machucar, porque o meu corpo também já está no limite. Claro. Então, isso foi uma preocupação diária. Eu aumentei muito as minhas sessões de fisioterapia, e só agradeço para quem me acompanha, a Care Club aqui, o pessoal, e, enfim, os fisioterapeutas, porque realmente eu nunca fiz tanta fisioterapia, porque senão eu não teria aguentado treinar o que eu treinei até aqui, né? Você já fez alguma vez 2 Ironman com 5 meses de diferença? Já. Eu fiz... deixa eu ver. Não chegou a dar 5 meses. Eu fiz foi ali, daí sempre era mais pro final do ano. Era novembro ou dezembro, né? Que era o Ironman da Flórida, ou Mar del Plata, ou Fortaleza. Então, tão próximo não. Te confesso que não. Eu tentei fazer o Ironman da Áustria quando furou meu pneu, e eu abandonei. Eu estava muito bem na prova, até eu estava num dia... Eu estava ali entre os 5 na prova e furou meu pneu no quilômetro 10. Ainda tentei insistir, mas daí
enfim, isso foi a minha única experiência. Legal. Quem que são seus parceiros de treino? Você tem aí um grupo de amigos, um círculo aí fechado de amigos que são teus sparrings ou tuas companhias de treino? Ah, legal. Sempre, porque eu sempre tive, né? Aham. Lá atrás eram colegas, eram triatletas que também estavam competindo para me ganhar, né? A gente disputava a prova junto. Com o passar do tempo, fui ficando muito sozinho aqui em Porto Alegre, porque eu fui um dos poucos que continuei, né, na categoria profissional e me profissionalizei, poderia dizer assim. Então, eu fiquei muito solitário. Se tu for pensar, pô, Frank, tu treina com algum outro triatleta profissional? Não. Faz quanto tempo? Faz mais de 10 anos, né, que eu não tenho. Isso pode ter também, poderia ter ajudado e contribuído se eu tivesse mais, claro, sem dúvida. Então, o que eu fiz nos últimos anos? Além de treinar com meus atletas, isso é parte da minha rotina, né, dividir com os meus alunos, mas eu procurava justamente o que tu falou, os sparring, né, eu sempre peguei um da natação para me puxar. Hoje mesmo ao meio-dia eu estava com 2 nadadores, então, que nadam hoje master, mas que foram nadadores muito fortes assim na sua carreira, e eu boto eles para me puxar. Então eu tenho essa facilidade de ter amigos, isso é muito legal. No ciclismo eu tenho também um atleta que tem 47 anos e ele tem 30 anos ou mais de ciclismo, e ele me ajuda muito. Ontem ele foi comigo e o Jair aqui, que é ciclista, e na corrida daí eu gosto muito de correr sozinho, sabe? Acho que a corrida, até porque a corrida para Ironman, ela não é tão intensa, né? Então é mais fácil de cumprir os treinos, assim. Eu até prefiro escutar o meu corpo, porque eu sei que a corrida tem que ter um olhar muito cuidadoso para não se machucar. Então eu prefiro até não entrar muito no grande grupo na corrida para evitar me expor muito e me machucar, assim. Entendi. E pelo jeito tá dando certo, né? Porque você fez 2:47, cara, em Floripa esse ano, a melhor corrida da prova. Tá dando certo. Foi a tua melhor maratona em Ironman? Foi, eu tinha feito 2:50 já 2 vezes, 2:51, 2:50 na Flórida, 2:50 no Ironman Brasil e 2:47 esse ano. Mas sempre tive uma facilidade com a corrida, isso é fato, assim. Acho que também por eu ter, lá na minha infância, eu queria muito ser jogador de futebol, então eu corria muito quando eu ia jogar futebol. Se tu me convidasse para jogar 1 hora de futebol, eu não ia, eu queria jogar o dia inteiro. Eu saía de casa de manhã, eu voltava 11 horas da noite. A minha mãe ficava louca, porque ela dizia, cara, esse guri é da rua, esse guri foi feito porque terminava o futebol e eu ficava jogando futebol com os amigos futebol na grade, sabe? Futebol entre 3, né? 3 dentro, 3 fora ali, aquelas brincadeiras. Só que eram 11 horas da noite, então minha mãe tinha que ir pra rua me puxar pela orelha, porque eu queria ficar jogando bola. Então eu sempre tive essa energia com a corrida, sabe? Com a marcha, e isso, querendo ou não, me ajudou. Assim, quando eu fui pro triatlo, eu tinha muita facilidade de impor os números, assim, de treinar bem, e aos poucos foi conseguindo colocar isso em prova, assim. Puta, excelente, né? Porque é um tempasso, pelo amor de Deus, meu. Puta, esse tempo é fabuloso. Das 3 modalidades, a corrida, pelo jeito, é a tua melhor, comparativamente. Qual que você acha que tem mais espaço para você melhorar ainda? Ou elas estão mais ou menos equilibradas, você tem que se esforçar para melhorar as 3? Sem dúvida. Eu acredito que ainda tem uma janela ali para melhorar no ciclismo. É o que eu venho me dedicando nos últimos 5 anos, assim, de uma forma muito exclusiva, intensa, o ciclismo. Eu sabia que no Ironman Brasil, isso já faz um bom tempo que eu venho trabalhando, inclusive com o Jim Vance, assim. Ele sabia que para eu correr bem, eu precisava estar pedalando melhor, né? Não tinha que estar pedalando bem, eu tinha que estar pedalando melhor. E então eu fiz isso nos últimos anos, me dediquei muito a buscar
enfim, essa habilidade de conseguir sustentar uma potência mais alta, de dominar variáveis de intensidade dentro do ciclismo. Então, é onde eu tenho, né, acredito que eu tenho mais espaço para melhorar, é o ciclismo. E como especialistas falam, né, o ciclismo, uma prova longa, uma prova de Ironman, é quase que uma prova de ciclismo dentro de uma prova de triatlon, né, porque se tu não estiver pedalando bem, tu não vai correr bem, se tu não estiver pedalando bem, tu não vai tá andando na frente, tu não vai estar conectado com o grupo. Então, para esse ano especialmente, eu diria que eu treinei muito a variação de intensidade, porque eu sabia que a prova da elite, ela é assim, né? Ela é uma dinâmica completamente diferente do amador, e eu sabia que ia ter muito ataque na prova, durante os 180, e foi assim, e a minha prova foi definida realmente no ciclismo, porque eu consegui no final ali me desconectar daqueles 6, 7, talvez 8 atletas ali, e tinha muitos brasileiros que eu sabia que eu não poderia, que não era bom eu sair para correr junto com eles, porque eles poderiam crescer junto, e foi o que aconteceu. Eu consegui entregar a bike já entre os 6 ali, quinto, sexto, né? E isso contribuiu muito. Legal. Você disse que faz a prova sem se preocupar muito com o relógio, com o tempo e tal, e sim olhando mais para dentro e sentindo o seu desempenho, a sua performance. Uhum. Mas nos treinos seus, e eu imagino que para os seus alunos, você utiliza muito da tecnologia, né? Potencímetro, Strava, sei lá, faz os testes de FTP e tudo mais, ou você particularmente é um cara mais reservado com relação a esses avanços, esses recursos tecnológicos? Boa, ótima pergunta. Lá no início, em 2011, quando eu migrei para a distância de Ironman ali, já fazia alguns 70.3 antes, né? Já estava fazendo distâncias intermediárias e depois Ironman. Eu já estava com medidor. Foi na época que veio o Hunter Allen para cá, fiz o curso com ele lá em Curitiba, na época do Max, né? Lembra da Kona Bikes? Me deu um branco aqui. Uhum. Então eu estava muito estava muito preso, eu acho, por conta dessa novidade que estava chegando para nós aqui, porque a gente tinha pouco acesso ali, antes de 2010, poucos atletas tinham um medidor de potência, né? E eu lembro que no início eu estava, acho que muito preso, assim, e acabei perdendo um pouco a essência ali de escutar o corpo, de usar outras variáveis de intensidade, porque eu estava querendo aprender sobre medidor de potência. Então, o que eu fui depois aprendendo e mudando e, na verdade, deixando versátil, assim, que é o que eu acredito muito, essa versatilidade do treinamento, né? Eu fui fazendo muitos treinos com e sem medidor, sem olhar o relógio, tentando usar outras percepções, né? E para esse ano, para ver como eu estava realmente preparado para isso, não foi estratégico, assim, eu já tinha feito Ironman sem medidor, sem olhar relógio, mas quando eu saí da natação e cheguei na bicicleta, eu estava só com o Garmin de pulso, né, o relógio de pulso, uhum. E ele não conectou com o meu medidor, mas eu só fui me dar conta disso durante a prova. Eu não estava com o relógio no guidão da bicicleta, eu estava com o relógio só no pulso, e ele não conectou o medidor, porque eu não tinha feito, acho que o pareamento, não se conectaram antes, não calibrei antes, e aí eu fui para a prova na etapa do ciclismo. Cara, o que eu menos pensei foi, não tá funcionando, beleza, então vamos embora, vamos entregar o que tem, né, vamos escutar o corpo. E então eu aprendi isso com o passar do tempo, assim, que o atleta, ele precisa dominar outras variáveis, assim, então escutar o corpo é um baita de um autoconhecimento, né? Então foi aí que foi um diferencial para mim para esse ano, foi eu não estar preso a números, justamente por essa variação de intensidade. E o meu treinador, o Jim Vance, trabalha muito isso, né? Treinos apenas para registrar dados e não olhar o relógio. Então, para deixar que ele faça alguma análise, mas não eu, né? Uhum. E para eu estar aprendendo. E isso funcionou muito comigo. Bacana. Quando você resolveu se profissionalizar,
teve algum fato que fez com que você decidisse? Foi uma coisa que foi acontecendo assim organicamente, naturalmente? E o que a tua mãe, Dona Ivete, achou? Ah, legal, boa Né? Você não pergunta. gostava de nadar, ela te forçou a nadar, que é aquela coisa que você vai forçar o Francisco a nadar também. Pois Né? Para é. quem é pai, a gente sabe que é importante uma criança saber nadar, não só por questões de sobrevivência, se cair na água, mas é um esporte muito bacana para se fazer quando se tá, quando a gente está se desenvolvendo ainda como criança. Mas o que tua mãe achou? E houve alguma coisa que de repente o Roberto ou o Wilson chegou e falou, cara, vamos lá, vamos investir porque você tem jeito pro negócio. Não, até tem que agradecer minha mãe, né? Muito lúcida, assim, muito ter essa preocupação, talvez ter essa visão, né? Com muita dificuldade. Minha mãe é mãe de 3 filhos, professora, dava 40 horas aula no estado, né? Sempre dando muita aula. E ainda tinha que carregar nós para um lado e para o outro, porque na adolescência, antes dali, naquela fase de pré-adolescência, a gente quer fazer tudo que é esporte, e para cada 2, 3 meses tu quer mudar de esporte, então tu enlouquece tua mãe. E aí são 3, um queria fazer judô, o outro queria nadar e o outro queria jogar bola. Então, isso ficava mudando, porque daí quando o meu irmão mais velho queria fazer judô, eu estava, por exemplo, no futebol, daí eu já queria largar o futebol, queria fazer judô, porque o mais velho estava fazendo judô. Então, os meus irmãos foram também responsáveis muito por essa variedade de modalidades. Eles começaram a nadar antes de mim, e aí a minha mãe também colocou nós realmente para aprender, foi que nem tu falou, aprende a nadar, e a gente ia pro Sesc aqui, na época, lembro até hoje, um baita clube, um clube fabuloso, até hoje, faz anos que eu não vou mais lá, mas tinha uma piscina de 25 metros, então a gente aprendeu a nadar lá, aprendeu a nadar com o Roberto também um pouquinho, e então só para pincelar um pouco, né, que isso também, eu que vou ser pai, né, levem seus filhos quando criança para aprender a nadar, porque a oportunidade pode ser transformadora no futuro, né, a memória da natação. E para mim, querendo ou não, mesmo eu não me conectando naquela época com a natação, eu aprendi, né? Aquilo já me marcou muito. Quando eu voltei a querer nadar com 13 anos, eu pelo menos não tinha medo da água, já sabia sobreviver na água, né? Mesmo nadando lá para quase 1 minuto e 50, talvez, quase 2 minutos cada 100 metros, mas eu sabia nadar. Exato. E aí foi. Mas a minha transição, assim, a minha mãe, acho que e meu pai, por conta dessa energia que eu tinha, eu acho que eles entenderam que não ia ter outro caminho, né? Porque eu gostava tanto do esporte, do triatlo, daí fui logo. Eu acho que também fez com que eles acreditassem pelo fato de eu levar tudo muito a sério, com responsabilidade, e fiz a faculdade, isso ajudou muito, fui sempre conciliando, né? A gente pode dizer que eu tinha o sonho ali, querendo ser profissional, sempre viver disso, né? Ao mesmo tempo que eu tinha uma noção da realidade daqui, da minha vida, né? Do meu berço, do meu DNA, da minha família, que meus pais não iriam me pagar não tinham condições para eu ficar viajando. Então, eu investi olha, eu diria que se não foi todo, foi quase todo o dinheiro que eu ganhei até hoje, até pouco tempo atrás, eu investi no triatlon, porque é um esporte muito caro. Então, para formar um atleta é caríssimo, né? Então, para eu ter ido viajar tanto, fui morar fora, claro que tive muitas ajudas, tive sorte de ter apoios, alguns patrocínios, mas eu trabalhava e botava todo o dinheiro no triatlon, né? Eu gastava tudo, seja para comprar um pneu, para comprar, mas porque eu queria algo muito além daquilo ali, né? Não era só o gosto pelo treinar, é porque eu queria realmente me destacar. E isso era algo que me assim, não me deixava inquieto. Então a minha transição pro profissional, acho que isso tornou mais natural. Ali por 2006, 2007, quando eu já estava competindo a distâncias curtas na categoria elite, né, fazendo o Campeonato Brasileiro, tentando aqueles pré-olímpico, pan-americano. Então,
isso foi natural. Quando eu fui para a distância longa, eu já fui direto na categoria elite, né? Porque não podia dar um passo para trás, né? Tinha que dar um passo para frente. Isso, Então foi mais ou menos assim. Você falou de investimento, né, cara, no triatlon e com certeza faz sentido, até porque a gente também não consegue voltar no tempo, analisando aonde você chegou e a carreira que você seguiu paralela à carreira de atleta, que é de educador físico, com o seu grupo aí, o FS Team. Olhando para trás, assim, você consegue distinguir qual foi o melhor investimento que você fez? Boa. Não necessariamente financeiro, né? Mas assim, cara, foi o ano que você passou na Austrália, que te dá um aprendizado bacana, foi, enfim, alguma prova que você pagou para viajar e investiu para competir, que te ensinou muita coisa. Você consegue isolar um melhor investimento? Difícil isolar. O maior investimento que eu fiz foi o que eu falei há pouco tempo atrás, de entregar com muito amor. Quando eu falei dinheiro, não é o dinheiro por si só, né? Eu fazia isso sem pensar no dinheiro. Eu, às vezes, gastava até mais do que podia, né? Por conta dessa vontade de sonhos, de querer me tornar profissional. Então, se eu fosse pontuar, isolar, então eu diria que foi quando eu fui competir o Mundial na Austrália, de duatlon, amador, né? Que você foi campeão. Que eu fui campeão, tinha tido bons resultados aqui na categoria, no Campeonato Brasileiro, na elite, aqui no duatlon, acho que eu fui vice-campeão, e aí fui para o Mundial, mas eu já tinha a realidade dos tempos, eu sabia que eu ia, que lá no Mundial não tinha condições ainda de competir no profissional, fui na categoria, e que era extremamente difícil, assim, na época acho que era mais competitivo, ainda é. E aí, quando eu conheci a Austrália, a gente já sabia que lá também é o berço, né, e forma grandes campeões, e eu disse, não, para lá eu vou voltar. E no ano seguinte eu voltei, fiquei um ano lá, e depois 4 meses na Nova Zelândia, e pude voltar com uma cabeça muito, muito diferente, assim, muito aberta, por conta de tomar um choque, né? Acho que aquele choque de realidade, de treinamento, fez com que eu saísse da minha zona de conforto ainda mais e disse, não, é isso que eu preciso, né? Fazer muito mais do que eu imaginava, né? Em relação a treinar e me dedicar. Então, nada como viajar, né? Talvez tenha sido, essa viagem me marcou muito, e eu diria que todas as viagens competindo, né, ou seja, as competições com nível muito alto, esse investimento nessas competições foi com que também me colocasse num outro nível. Dá cara para bater, né, ir para fora para ganhar aprendizado. Isso acho que também é uma unanimidade entre todo mundo aí que falou sobre esse assunto aqui no Endorfina. Agora, você já teve em Kona uma vez, você já sabe que é aquilo que eu até falei na semana passada aqui também com a Cissa, você desce do avião ali, você abre a porta do avião, desce as escadinhas ali no aeroporto de Kona, aquele bafo, né? Parece que você tá em Cuiabá. Em Cuiabá foi o único lugar que eu senti algo semelhante aqui. Nem em Fortaleza é assim. Agora, né? Daqui a 2 dias você vai viajar para Kona. Você vai sozinho? Você vai com... A Carol não vai poder ir, né? Quem que vai com você? Vou sozinho. Daí amanhã às 11h30 da noite eu já vou estar no aeroporto, vou sair 1h30. Vou sozinho, daí um amigo meu que tá morando na Califórnia, que começou no triatlon junto comigo, foi um baita atleta também, ganhava aqui as provas no estado, lá por 2000, 2001, 2002, junto com o Roberto. Ele tá morando na Califórnia, ele vai ser meu staff, ele vai estar indo para lá domingo. Uau, também. Que bacana. Então, foi muito legal, ele abriu mão de tudo, tá indo para lá para realmente... fazer o que for preciso, se tiver que fazer minha comida, ele vai fazer minha comida. Que legal, cara. Ele tá indo para lá para vibrar e para, né, enfim. Então, tô indo domingo e vou sozinho. Legal. Qual é o nome do teu amigo? Vamos citar aqui o nome dele, pô.
Ermindo. Legal. Bom, mas você vai descer então lá do avião sozinho, né, Sozinho. para participar do Iron, enfim. Cara, como é que você acha que vai ser assim esse momento de finalmente pisar no Havaí para competir pela primeira vez, nesse momento que você está no auge, que tem tanta coisa em jogo, não que você tem que ter um resultado X lá, mas digo, né, é o auge da tua carreira, você está nesse momento especial com a Carol, com o Francisco chegando aí, você está com essa maturidade, você está lá finalmente... claro que todo mundo que chega lá é por mérito próprio, mas assim, você está lá colhendo aquilo que o Lemos falou, né, agora no começo, você está lá colhendo um fruto que você plantou e semeou aí nessa carreira aí de 20 anos, vai ser um misto de ansiedade, de deleite, vamos falar assim, um pouco de medo. Como é que você acha que você vai se sentir? Você já parou para pensar nisso? Como é que você vai encarar esse momento? Claro, sem que isso te afete. Óbvio que você está indo 2 semanas antes, excelente, porque dá tempo de você se aclimatar totalmente, com fuso, com calor, com comida, com tudo. Mas assim, como é que você acha que vai ser esse momento? Ou você acha que não é esse momento que vai ser o momento mais pesado? Vai ser o momento do tiro do canhão? Boa, acho que 2 momentos que vão ser assim, impactantes, vão ser o momento do canhão da largada, alinhando, né, lá no pier, olhando para o lado e vendo 50 atletas profissionais e os 50 melhores. Então eu vou estar sempre com aquele sentimento de gratidão. Então isso me enche de emoção, porque eu estou ali, porque eu mereço, que nem tu falou. Então eu vou entregar o meu melhor, mas eu vou olhar para o lado e vou dizer, cara, eu tô aqui, né? Eu tô aqui com os 50 melhores do mundo, então, que mais eu preciso, né? Ou seja, não tem como querer pensar algo ruim ou, né, em outro cenário que não seja otimista. Então, estar ali, entregar o meu melhor, isso vai ser, assim, o meu, vai ser a minha linha de pensamento, mas o momento, acho que mais desafiador vai ser realmente pegar o voo e deixar aqui minha esposa, meu filho. Acho que esse vai ser o momento mais difícil, já começa a me emocionar desde agora, e por conta também da possibilidade de nascer o filho, mas tenho certeza que vai ficar no forno ali me esperando até eu voltar. Com certeza. A Carol tem que ficar tranquila, né? Tranquila, isso. Ela me dá senão muito... Senão teu filho vai nascer no dia 13 de outubro, né? 12, né? 12 de outubro. Né, cara? Tu vê, né? Tudo... Parece que estava tudo desenhado. Eu sempre acreditei em propósitos, assim, em ter o propósito, né? A gente tá nessa vida, se for pensar, é por pouco tempo, porque passa tudo muito rápido e daqui a pouco a gente já é pai, é avô, então, e já se foi o tempo. Então, gosto muito de pensar sobre isso, de fazer reflexões e apesar de valorizar muito que o meu estado aqui, Rio Grande do Sul, sempre foi um celeiro assim, de excelentes atletas, né? Poucos, mas com muita qualidade, tanto em Kona, mas espero, acho que eu resgatar sempre o meu propósito de poder passar um exemplo, né, que é possível chegar lá, que com dedicação, com persistência, com entrega, esperando o tempo certo, às vezes é necessário 20 anos, então eu poder deixar um legado, seja para os atletas daqui ou do Brasil, enfim, isso já é minha maior motivação, minha inspiração de continuar. Então, sempre que eu for treinar lá em Kona, eu vou estar pensando nisso. Vou estar pensando, cara, eu estou aqui, eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso deixar mais uma vez, mais um exemplo, né? Então, preciso coroar minha carreira aqui, tá aqui, já é a coroação de tudo, né? Eu vou botar o pé lá, eu sei que eu vou me emocionar, porque eu sei que é a conquista de tudo que tá para trás, sabe? Então é isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Claro, respondeu mais do que respondeu. E
E o que eu costumo dizer, e sempre nas minhas competições, enfim, qualquer competição, mas nas competições mais importantes, depois de alguns anos competindo, eu sempre mentalizava mais ou menos isso que você acabou de descrever também, cara, mas eu abordava mais pelo lado assim, cara, eu tô fazendo o que eu gosto, tenho saúde, graças a Deus, para dar e para vender, né, enfim, fazendo o que eu me propus a fazer, consegui me classificar ou conquistar ou chegar até aqui. Então, cara, não tem que ter tempo feio, né? Assim, você tem que estar lá, cara, com o melhor astral do mundo. Claro, você vai passar por dificuldades, você vai sofrer, eventualmente você até pode ser que não consiga cumprir o que você quer, mas se você tiver essa mentalidade, cara, eu acho que tudo fica um pouco mais fácil para você desdobrar nos momentos que você vai ter que, de fato, mostrar a que você foi, né? A que você veio na competição. E claro, se você olhar para trás e ver o teu retrospecto, você é um cara, no teu caso aqui agora especificamente, você é o cara mais que merecedor de estar lá, e justamente nisso que o Roberto de novo falou, né, cara? Você construiu isso, né? Mas, Michel, também, que nem tu falou, acho que antes de iniciar a entrevista, e eu reforço isso, que não é o fato de eu ser o único brasileiro, gostaríamos que fosse mais. Exato, sem dúvida, por mais que a gente brinque, pá, tu é o único, que legal, talvez tu vai ter mais holofote ali, vão estar te vendo um pouco mais, mas claro que não, né, cara? O que a gente mais quer é que realmente a gente seja visto como uma potência, né? Que a gente seja visto, puta, olha o respeito que tem o Brasil, é óbvio que tem, mas a gente quer que tenha mais atletas, então... Sem dúvida, vou estar representando o Brasil, a elite, o nosso esporte, né, diria, mas a gente quer sempre que tenha mais atletas. Ontem mesmo eu encontrei aqui em Porto Alegre o Igor, estava fazendo fisioterapia aqui comigo, o Amorelli tinha vindo de Camboriú, e a gente falou assim rapidamente, enfim, a gente se respeita e há um carinho muito grande, né? Pô, o cara me abraçou, me desejou, né, a melhor prova, me passou a experiência. Então o nosso esporte tem isso que é muito valioso, né? Que bom, um privilégio, né, cara? E você tá aí mais perto do Igor e ter esse relacionamento com ele também acaba colaborando. Mas de fato é uma pena, né? A gente queria ter o Igor, o Vinhal participando e também sem esquecer das mulheres, né? Mas quem sabe no ano que vem a gente tem mais sorte nesse sentido. Acho que já ficou claro aqui para os ouvintes que os seus mentores foram o Roberto Lemos e o Wilson. Mas ídolos, quem são os seus ídolos, dentro ou fora do esporte? Assim, quem são as pessoas que te inspiram? Ah, beleza, tu já citou, né, dois deles, diria que também Leandro Macedo, sem dúvida, para mim me marcou muito, muito, muito. Você conhece o Leandro? Conheço, até ele permitiu eu passar uns dias em Brasília, há muitos anos atrás, para conhecer a assessoria dele, o trabalho dele e trocar experiências com ele. Me recebeu na casa dele, assim, de uma forma incrível, fiquei lá em Brasília, então aquilo me marcou muito, né, mais ainda, mas ele, para mim, a inspiração máxima do esporte, um exemplo que volta e meia eu tenho que estar me conectando, sabe? Legal. porque faz muito bem. E diria também, depois, quando eu fui para Boulder, já era fã do velho lá, né, do Dave Scott, e pude ficar 30 dias lá e conhecer ele melhor, e para mim foi uma surpresa, assim, porque a cada dia a gente ia conhecendo ele melhor e vendo que o cara é muito, 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 muito diferenciado, uma lenda mesmo, assim. Legal. Então, você treinou com ele? Você foi fazer um camp ali com ele? Eu fui fazer um camp, estava na época o Santiago também lá, e a Ariane, tinha mais atletas brasileiros, e aí a gente invadia o treino do Dave Scott todo dia. Fiz um camp com ele também, mas o camp foi rápido, foi de uma semana, só que depois a gente ficou um mês lá, e
a gente, os brasileiros, né, eu, Santiago, mais alguns, íamos todo dia lá no treino do Dave Scott na piscina, na pista, e ele ficava de braços abertos para nós, adorava quando chegavam os brasileiros lá, nós, né, e ele contou muitas histórias, então foi demais. Qual a lição ou quais as principais lições que você aprendeu aí na sua vida, né? Porque aí também não dá para dissociar o atleta do ser humano, e que você tenta passar para os teus alunos? Assim, uma sabedoria, uma pérola. São muitas, né? O que o esporte ensina, que realmente o esporte, assim como na vida, essa conexão da montanha-russa, que é desses altos e baixos, que nunca é linear, seja para performance, seja para querer buscar uma consistência, mas falando realmente de buscar a sua melhor performance, vai muito além dos números, e que realmente aprendendo muito, muito, muito com as experiências, sejam elas de uma forma positiva ou negativa, assim, né? Eu digo, uma hora vai dar errado, outra hora vai dar certo, vamos analisar, e é assim, é a vida, né? Então, e eu acho que o maior exemplo que eu tenho que deixar, que eu acho que eu não preciso falar muito, é mesmo a perseverança, né? Esse espírito de perseverança leva a lugares, né? Move montanhas. Então, essa fé também, essa fé em Deus, essa fé em acreditar naquilo que não se enxerga, porque como é que eu iria enxergar Kona de uma forma tão real, se tu for analisar profundamente, há 15 anos atrás, ou em 2011, quando eu fiz meu primeiro Ironman para 9 horas e 32, né? Uhum. Então, a gente pode criar o cenário que a gente quer, né? Mas a gente tem que realmente acreditar, somado a muita, muita consistência. Então é isso, acho que é deixar um exemplo de que é possível buscar o impossível, não existe um limite, e isso a gente não precisa nem falar, né, Michel? Mas de uma forma limpa, né? Assim, o esporte é possível ir muito longe, talvez vai demorar um pouco mais, Exato. Mas é possível com muito treino, com muita dedicação, ir muito longe, né? Uhum. Então é isso, cara. Eu li, eu não tô lembrando agora aonde, cara, mas um ditado, eu vou precisar resgatar isso, porque eu adorei, cara, alguma coisa assim, todo caminho que você pode pegar um atalho para chegar, não é o melhor lugar que você tem para chegar, alguma coisa assim. Então, eu acho que isso não só no ponto de vista de doping ou de qualquer tipo de trapaça, mas qualquer tipo de pulo que você queira, de atalho que você queira dar no seu caminho, eu acho que no que diz respeito ao esporte, né, mas basicamente para tudo na vida, eu acho que vai te levar para um caminho que não é o melhor caminho que você pode chegar, né? Então, eu acho que esse teu comentário aqui, essa tua resposta aí foi muito sábia. E talvez seria esse o conselho que você daria, então, no alto dos seus 37 anos, se classificando pela primeira vez para Kona. Você daria para um jovem atleta que está nos ouvindo aqui por acaso e está pensando, ou sonha em ser um atleta profissional no Brasil? Você acha que é uma escolha acertada? O cara, né, com 17, 18, 20 anos, o triatleta, né, mas a gente pode generalizar o atleta, em ser um atleta profissional no Brasil? Eu diria que se ele quer muito, sim, sem dúvida, eu tenho que inspirar e dizer que é possível, né? Porque se foi comigo, por que com outros não? E fácil nunca vai ser, realmente vai ser bem difícil, mas isso vai tornar as coisas mais desafiadoras. Então, eu acho que quanto mais difícil, mais aprendizado, né? E sim, esse é o meu papel, é inspirar e dizer que é possível. Então, acho que respondendo, sim, seja a distância de Ironman, seja a distância
de meio Ironman, seja olímpico, se tornar um atleta profissional em diferentes distâncias. É possível, mas vai ser necessário mas muita vontade e conseguir lidar com as interferências. Eu acho que o equilíbrio, né, de superar as interferências da vida, que a gente já falou aqui por muito tempo. Você acha que Kona vai ser o teu maior desafio até agora, ou você já passou por um desafio e Kona agora não é o maior desafio? Somando tudo, né? Sim. Acredito que como experiência única de um evento, de uma competição, sim, sem dúvida, né? A prova mais desafiadora, no lugar mais místico, né? Com as variáveis mais duras, né? Sem dúvida. Quanto à competição, acredito que sim. Imagina uma outra, para mim, muito mais do que a prova, vai ser a experiência de estar longe da minha esposa e do meu filho. Essa sim vai ser a grande experiência da minha vida, então, mas vai dar tudo certo. Exatamente, com certeza. Vamos supor que você tenha um resultado espetacular lá, não precisamos aqui, enfim, dar uma posição, que você tenha o desempenho da sua vida ali, que você faça a melhor prova que você poderia ter feito naquele dia, e você, enfim, fique satisfeito ao máximo. O que vai mudar no Frank de novo quando ele voltar aqui, aterrissar, ir para os braços da Carol, ir lá acompanhar o nascimento do Francisco? O que vai mudar aí no Frank como atleta para o futuro? Supondo que você volte de Kona, sei lá, vamos falar aqui, sei lá, 10º lugar, 15º lugar ou menos, fazendo uma super prova, uma super maratona e tal, uma prova reguladinha e tal. O que você acha que vai mudar em você, assim, que vai impactar no teu futuro, pelo menos no futuro a médio prazo como atleta? Bom, que nem foi no Ironman Brasil, né? O que mudou depois, assim, acho que primeiro esperar, né? Botar o pé no chão, aterrissar e realmente parar e analisar. E o que já mudou ali pro Ironman Brasil e que é a realidade do nosso país. A gente precisa estar em lugares muito altos para poder, às vezes, ser valorizado, conquistar patrocínio, né? Tudo mais, toda aquilo que a gente já sabe, né? Uhum. E isso realmente foi bem diferente comigo, porque eu nunca teve marcas me procurando, assim, né? Normalmente é o atleta que vai atrás, procura, faz relacionamento, né? Oferece proposta. E depois do Ironman Brasil mudou um pouco isso foi fantástico. Então talvez o que mudaria talvez seria isso, assim, de valorizar ainda mais, talvez voltando de Kona com o resultado que nem tu falou, criar esse cenário, possivelmente o Frank 2020 vai estar com muito mais vontade ainda, né? Já tô com muita vontade pro Ironman Brasil do ano que vem, né? Já enxergo ele, então tu imagina voltando de Kona com resultado ainda melhor. Agora, o Frank vai continuar o mesmo, né? Sempre conciliando o trabalho aqui com a carreira. Então, não vai mudar muita coisa além disso que eu te falei. Legal. Frank, passa um pouco... você é um cara que está nas redes sociais. Se alguém quiser ficar acompanhando aí o teu dia a dia lá em Kona, o Hermínio vai te ajudar com isso, a Lorraine vai te ajudar daqui do Brasil. Como é que a gente faz para te acompanhar um pouco mais próximo, ou você vai chegar lá e vai se desconectar totalmente? Passa aí as tuas redes sociais também, dá um último recado para a galera, porque eu sei que já está na hora de você ir para o próximo treino, terminar de arrumar suas malas, porque como você disse, amanhã você já está indo para o aeroporto. Legal. Eu vou estar me conectando praticamente ali, tentando passar um pouquinho, né? Não sou um atleta low profile, se for falar de mídia, assim, não sou um grande, né? Não tenho essa facilidade muito, mas vou estar passando um pouco do meu dia a dia lá no meu Instagram, Frank Silvestrin, e espero poder passar a experiência, né, do
do triatleta brasileiro profissional que vai estar lá. E enfim, esperem com certeza a minha entrega, a minha doação máxima a isso, a competição. Vou arriscar, vou dar o meu melhor, vou com tudo, vou com muita vontade e curtindo também demais, porque querendo ou não, como é que eu não vou aproveitar e desfrutar, né? Pois é. E ficar feliz ao mesmo tempo com cada minuto, quilômetro percorrido depois daquela largada lá. Então é isso. Para quem quiser, para quem estiver nos ouvindo aí, você dá treino à distância ou você só dá treino na FS Team presencial? Quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, fala do teu site. Legal, então pode me procurar no site franksilvestrin.com.br, no Facebook também Frank Silvestrin, no Instagram. Sim, predomina hoje, a maioria dos meus atletas são de outras cidades, de outros estados à distância. E tanto eu quanto minha equipe está super aberta para receber e poder contribuir na formação de outros atletas aí. Obrigado pela oportunidade, Michel. Incrível entrevista, foi muito, para mim, fez eu voltar no tempo, então foi incrível. Eu tô aqui rindo de feliz, de motivado, sabe? Eu tô... Que bom. Assim, como se tu ligasse uma chave lá dentro, ligasse um fogo, assim, de energia, de emoção, de gratidão, enfim. Obrigado pela oportunidade, achei o máximo. Que bom, cara, que bom que esse bate-papo aqui às vésperas da tua viagem te energize e ainda mais te alimente aí com mais energia para que você faça uma super prova e esteja inspirado lá no dia. Você tem gente que está te ajudando, você tem empresas que estão te ajudando, você quer citar o nome delas para agradecer também, porque a gente legal. sabe que, né, enfim, já fui atleta também profissional, não é fácil e aqui no Endorfina você tem espaço para divulgar, porque a gente valoriza aí todo mundo que tem legal. Esse coração bom para ajudar as pessoas. Sem dúvida, empresas que estão comigo eu tenho empresa que está comigo há mais de 10 anos, né, que me apoia, hoje me patrocina, enfim, a Under Armour também, que é um patrocinador novo, que está comigo, assim, de um cuidado com o Frank atleta muito especial, a Mormai, né, que eu citei, que está comigo há 10 anos aí, que eu praticamente me sinto da família. Legal. A Bike Garden, que é uma loja de bike daqui, né, que está em 3 cidades aqui no nosso estado, está na capital, e é uma loja que eu chego lá, sabe, realmente ter um carinho pelo atleta profissional é demais, tu chegar lá, eu poder entrar na loja e a loja poder te respeitar, te valorizar, isso, enfim, cuidar do meu equipamento. Então, e tem mais, tem a farmácia de manipulação, a Bela Aqua, que me ajuda aqui, a Avon, que faz o meu material, né, uniformes de competição, a Água da Pedra, que é uma marca que me orgulha muito, porque é daqui, é uma água mineral, né, que me patrocina, que também me enche de orgulho, porque eu me conecto muito com as coisas naturais, assim. Então, enfim, acho que é isso. Agradecimento especial. Que bom. Cara, muito obrigado, parabéns aí por toda a trajetória, parabéns por essa conquista e boa sorte lá em Kona, boa viagem, que você chegue lá aí carregado de energias positivas e realmente com muita vontade para fazer o teu melhor lá no dia 12 de outubro. Frank. Obrigado, espero poder, em um outro momento, estar contando mais boas notícias aí. Sem dúvida nenhuma, cara. O Endorfina tá aqui à disposição. Manda lembranças pra Carol, pede pra ela aí se controlar e torcer bastante por você. E parabéns aí pra vocês dois pelo futuro nascimento aí do pequeno Francisco. Obrigado. Obrigado demais. Um abraço. Valeu. Tá. Pois é, pessoal, mais uma conversa bacana. Que sujeito legal. Eu não conhecia o Frank, foi a primeira vez que a gente conversou. Eu já acompanho aí os resultados e a carreira dele já faz alguns anos. E de fato um cara merecedor e um cara pé no chão, um cara consciente, um cara que veio dessa escola aí, né, se é que a gente pode dizer assim, do Roberto Lemos. Então a gente já pode garantir que o cara tem uma cabeça boa e não é à toa que ele tá
há mais de 20 anos no esporte e continuou insistindo e acreditando que ele conseguiria aí realizar esse sonho de se classificar para o Ironman e veio agora no alto dos 37 anos, exatamente no momento que ele estava pensando em eventualmente se aposentar. Então é isso, uma conversa muito bacana sobre os profissionais. Igor e Vinhal, se vocês estão ouvindo, é uma pena vocês não estarem aqui nos representando esse ano lá em Kona. A gente está torcendo aqui, eu e o Brasil todo está torcendo para que vocês consigam se classificar no ano que vem e torcendo para que vocês consigam se classificar logo, né? Porque aí termina essa expectativa e aí a gente sabe que vai poder contar com vocês lá ano que vem. E claro, outros atletas profissionais e mulheres também. Quem sabe no ano que vem a gente tem o prazer aí de repente de ver uma Bruna ou de ver uma Pamela competindo entre as profissionais lá em Kona. Então é isso. Para o esporte é legal, o esporte precisa disso, né? Foi o que o Frank disse, o fato de ele estar lá é bom, mas poderia ser muito melhor se tivessem outros atletas lá com ele, até para que a equipe, entre aspas, Brasil tivesse mais fortalecida, vamos dizer assim, né? Porque um acaba dando apoio para o outro, suporte e tal. Mas é isso, é a realidade que a gente está hoje. Que bom que o Frank conseguiu essa conquista e vamos torcer todo mundo muito para ele. No dia 12 de outubro a gente acompanha aí através do Facebook o Ironman do Havaí ao vivo durante aí as 17 horas de prova. Bom, e se você gostou dessa conversa, se você chegou aqui hoje no Endorfina por conta do Frank, muito bem-vindo, gostei da tua presença aqui, vai lá no endorfinabr.com, no post do episódio de hoje você vai conferir aí vários links do episódio mencionados aqui, de assuntos mencionados nesse bate-papo com o Frank, e também as redes sociais do Frank para que você possa segui-lo, mandar mensagem, que você possa dizer aí, desejar boa sorte a ele. Aliás, eu recomendo, que o cara com certeza vai se motivar bastante aí de saber que você também está torcendo por ele. Então dá lá um alô para ele e me diz se você gostou desse episódio, quem que você quer ouvir nos próximos episódios, para que eu possa estar trazendo cada vez mais convidados legais, gente boa e com uma cabeça legal como o Frank. Muito obrigado pela audiência de sempre e até... Não vai ser semana que vem, vai ser nessa quinta-feira, porque esse episódio aqui foi especial, né? O episódio número 100 com o Frank Silvestrin. Então, nessa quinta-feira, mais um episódio legal pré-Kona, para que você possa também conhecer um outro atleta, uma outra versão, uma outra história de um amador aí, muito bacana, muito interessante, que vai estar também competindo nesse sábado lá no Havaí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial,
e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.